Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de teorias de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E se você está aí ainda chorando pela morte do nosso pequeno Percival, pega um lenço e já pode ir enxugando suas lágrimas. Porque neste vídeo eu vou te contar e te mostrar que não é a primeira vez que Percival morreu e que provavelmente nem será a última. E mal começamos uma nova história, né? Apenas 19 capítulos até o momento, e Nakaba já conseguiu elevar o nível dessa nova trama ao máximo, fazendo o próprio pai matar brutalmente o seu próprio filho. Mas antes da gente falar dessa morte tão impactante, vamos comentar primeiro sobre alguns detalhes bem importantes que foram revelados nesses dois últimos capítulos. O primeiro é com relação ao Doni. Até o momento a gente não teve praticamente nada revelado sobre o seu passado. A única coisa que até então sabemos é que ele tinha um sonho de se tornar um cavaleiro sagrado. No entanto, ele não conseguiu realizar esse sonho por não ser forte o suficiente, por ter uma habilidade mágica, segundo ele próprio, inútil para batalhas. E a gente até vê isso, né, que apesar dele tentar ser corajoso em alguns momentos, ele não consegue ter muita força e quase sempre acaba se ferindo ou passando bem próximo da morte. E esse foi, né, um dos motivos que fez ele abandonar a batalha ao lado dos seus companheiros contra o Ironside. Mas parece não ser o único motivo, pois Doni, ao fugir, diz claramente que se ele morrer ali, estará tudo acabado. E neste último capítulo, ele menciona também um certo tio. E vale lembrar que a própria Anne chegou a dizer que Doni estava contando várias mentiras. Então a grande pergunta neste momento é, afinal, quem é Doni? Quem será esse tio dele? Será alguém que a gente já conhece? A possibilidade disso é muito alta, e aparentemente ele demonstra também um grande respeito por este tio, e porque ele não pode morrer. São coisas que a gente precisa pensar, porque com certeza serão importantíssimas futuramente. Inclusive, há grandes chances do próximo capítulo ter foco no Doni, e também na Raposa Sim. Apesar de eu apostar e acreditar que o foco será no Percival. Pois então, vamos finalmente falar sobre a morte do Percival. Será que o Nakaba teria coragem de matar um dos personagens mais carismáticos que ele criou até então dessa forma? Bom, apesar de doer muito, seria de certa forma incrível se isso acontecesse, mas é muito provável que não. E essa morte brutal do Percival não foi, de certa forma, provavelmente a sua primeira morte. E eu vou te mostrar agora alguns outros momentos onde possivelmente Percival perdeu a sua vida. A primeira morte já teria acontecido logo no primeiro capítulo, no momento que Ironside atravessa seu corpo com seu golpe mortal. Inclusive, nessa morte em particular, o próprio Ironside diz que seria praticamente impossível ele ter sobrevivido àquele golpe. Até seu próprio avô questiona isso. E o Percival, né, apenas diz naquele momento que foi devido à sua resistência, ao fato dele ter treinado desde o seu nascimento com o seu avô. E a segunda morte já vem no capítulo 2, no momento que Percival cai do penhasco. Mesmo que a queda do Percival tenha sido amortecida pelas árvores, é praticamente quase impossível sobreviver a uma queda como essa. Já a terceira morte acontece no capítulo 9, logo depois do Percival beber do veneno criado por Narcis. A sua quarta morte já foi no capítulo 11, durante a sua luta contra o Talisker. Inclusive, após voltar à vida, Percival desperta um poder ainda mais poderoso.
E a sua penúltima morte foi no capítulo 16, no momento que ele usa seu próprio corpo para proteger Annie do golpe devastador do Ironside. Inclusive, não é mostrado para nós o que aconteceu depois. Percival simplesmente reaparece sem nenhum ferimento ao lado da Annie posteriormente. E bom, claro que eu não estou afirmando que de fato ele morreu em todos esses momentos, mas foram de certa forma acontecimentos muito estranhos e que dão sim brecha para essa interpretação e que faz total sentido com o que eu vou dizer agora para vocês. Como nós sabemos, Percival é um dos 4 cavaleiros. Ele carrega o título de Cavaleiro da Morte. Então é normal e coerente a gente imaginar que sua magia provavelmente terá algum tipo de conexão com o conceito da morte. Há alguns vídeos atrás eu cheguei até a citar que a morte, de certa forma, não poderia atingir Percival, que ele seria imune à morte. E eu mantenho ainda esse pensamento. A morte não pode matar Percival, pelo menos não de forma permanente. E além disso, a morte traria a Percival uma drástica mudança, tanto em seus poderes, como possivelmente também a sua personalidade. E o título do capítulo 20 pode estar se referindo justamente a isso. O nome dessa magia é Percival deve voltar à vida, agora pela primeira vez, diante dos olhos de todos os seus companheiros e também de nós, e revelar para todos a verdadeira natureza da sua magia, aquela que rege o conceito da morte. E a partir daqui, nós podemos abrir um leque de possibilidades que se conectam a tudo isso que eu citei e a vários pontos importantes levantados neste último capítulo. Pois, para reviver, talvez Percival necessite de algo muito importante: outra vida. De forma consciente ou inconsciente, para retornar à vida, um sacrifício vital é necessário. E desta forma, Percival retorna, obtendo não somente uma nova vida, mas como também se tornando mais forte e mais sombrio a cada morte. A magia de Percival seria como uma chama que nunca pode se apagar, e que para se manter acesa, ela necessitaria da força vital de outros seres. E esse fato estaria diretamente conectado a algo muito específico que o Ironside revela neste capítulo, sobre algo que Barges ou Vargas roubou dele, algo que seria muito precioso. Ele poderia até estar se referindo ao próprio Percival, mas temos que admitir que seria bem estranho, principalmente depois de tudo que ele fez. Mas não é uma possibilidade totalmente descartada. Até porque eu acredito que o Ironside possa estar fazendo tudo isso por um objetivo muito maior. Mas se realmente não é isso, então qual outra coisa ou algo seria tão precioso assim? Bom, talvez o amor de sua vida. Sim, e se Ironside fosse apaixonado pela sua esposa, a mãe de Percival? No entanto, essa vida feliz tivesse sido interrompida por um determinado evento, como o nascimento do Percival. Bem, ainda não sabemos qual é a origem de Percival e se ele de fato é o filho de Ironside. E eu também acho que isso provavelmente não será explicado agora, porém eu acredito muito neste cenário, onde Barges estaria presente neste evento, o nascimento de Percival. Porém, o garoto poderia ter nascido morto ou muito debilitado, praticamente condenado à morte. Mas espontaneamente, porém de forma inconsciente, ele teria despertado naquele momento o seu estranho poder, e assim tomado a vida da sua própria mãe para si mesmo, na presença de Barges. E seria nesse exato momento que o Ironside chegaria. E vendo aquela cena, logo ele iria deduzir que foi o Barges que retirou a vida da sua amada. Consumido pelo ódio, ele então teria tentado matar o cavaleiro, que sem escolhas teria então fugido, levando dali consigo Percival. Essa talvez
seja a possibilidade mais forte e mais coerente. No entanto, existe também uma outra possibilidade. Bom, vimos que até o momento Percival consegue criar através da sua magia tudo aquilo que sua imaginação permitir. E se por acaso essa magia e todas essas criações fossem parte da sua própria alma, e se Percival tiver a capacidade de projetar a sua própria alma para fora do seu corpo. A alma é a essência da vida e ela pode até mesmo continuar existindo após a própria morte. E tudo que nós vimos da magia e também da personalidade do Percival nos leva a esse pensamento. A cor vibrante, iluminada, a forma que se molda infinitamente, que reveste o seu próprio corpo. Tudo isso são características / conceitos do que seria a nossa alma. Além de ser algo totalmente puro em sua essência, exatamente como Enen descreve Percival ao tentar ver o que ele esconde ou suas mentiras. Portanto, a magia de Percival seria o controle absoluto da própria alma. Algo que não pode ser destruído de forma normal e que estaria conectado diretamente ao caos. Percival teria sido criado pelo poder do caos, na tentativa da Dama do Lago criar um recipiente perfeito para ser o novo portador do caos. E sem o Ironside saber, ela teria usado a sua amada para ser aquela que daria luz a esse portador, firmando assim algum tipo de contrato com a mesma. E a partir disso, seguiríamos o mesmo caminho que eu citei anteriormente. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: Percival vai de alguma forma retornar, e se for de algumas dessas possibilidades, com certeza vai ser muito bacana. Mas eu realmente gostaria muito que ele não retornasse agora, pois seria muito bom para o desenvolvimento da história se o Ironside vencesse, pois isso daria a Percival e aos outros um teste de realidade, de que eles não poderiam vencer, e esse desamparo, essa incapacidade, com certeza seria um ótimo gatilho para trazer para todos uma motivação para que eles ficassem mais fortes. Mas eu quero saber agora de vocês. O que acharam dessas possibilidades e em qual delas vocês apostam? Vamos conversar e teorizar bastante sobre tudo isso aí nos comentários e também lá no Instagram. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los, claro, no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!